né? E basicamente funciona dessa forma. Via manutenção de margem na Binance, por exemplo, né, quando você está sendo quase liquidado numa transação, é possível você adicionar mais margem na transação. Né? Quando você adiciona mais margem, você faz ali o preço médio, né? E você, obviamente, reduz o seu valor, né, de entrada naquela transação. Quando você ajusta o seu valor de entrada na transação, o seu preço, né, ele se aproxima mais do preço de mercado do ativo naquele momento. E aquilo ali, obviamente, reduz percentualmente as perdas que você está tendo no momento. Isso resulta, né, também na redução do seu risco de liquidação, que aparece ali naquele ROI. Né? Geralmente, quando você está próximo a ser liquidado, por exemplo, ali na casa dos 80%, 90%, às vezes ocorre até da própria exchange liquidar sua posição antecipadamente, né, na tentativa de gerenciar risco e evitar perdas para ela. Mas aí, na minha estratégia, como eu aprendi a calcular, né, exponencialmente a minha necessidade, aí numa planilha eu fui anotando como essas adições se comportavam, qual era o impacto que causavam naquelas minhas posições que estavam abertas. E aí eu entendi no detalhe ali como isso funciona e como que impacta a transação. Então, basicamente, eu tenho mapeado como essas adições, né, elas impactam uma transação em andamento. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, que é o exemplo mais fácil que você precisa, de repente, guardar na sua cabeça para quando você estiver negociando futuros. Né? Vou te dar um exemplo. Imagine que a sua transação está quase sendo liquidada. Você está ali menos 80%, está negativo 80% numa transação, né, numa operação de futuros. Né? Digamos que você fez uma compra esperando que o mercado suba e, de repente, o mercado está caindo e você está ali perdendo menos 80% do seu valor que está em margem. Você precisa saber que quando você dobra a sua posição, quando você dobra o seu valor em margem, seu capital em margem, o seu risco de liquidação ele é cortado pela metade. Imagina que você tem uma posição ali com um Bitcoin. Se você dobrar a sua posição, né, se você colocar mais um Bitcoin, o seu risco de liquidação ele corta pela metade. Em vez de ser menos 80%, ele passa a ser menos 40%. E aí o seu risco de liquidação ele agora está mais longe. Aí você fala, Christian, mas eu também dobrei a minha posição, agora eu tenho mais capital em risco. Sim, se você está preparado para isso, né, não tem problema nenhum, você entende que isso faz parte da operação, isso aí é a operação do dia a dia do negócio. Beleza? Às vezes requer mais dinheiro, você precisa ter capital em caixa para você poder manter a operação funcionando. E no final da história você sair com o seu produto, que é o lucro. Nesse caso aqui é o lucro. Beleza? E aí, quando você está preparado para isso, né, você tem esse capital para você simplesmente dobrar a sua posição. Estou dando um exemplo aqui que é muito alto, talvez para você, de um Bitcoin. Né? Mas enfim, vamos pensar aqui, ó, $1. Você tem uma posição lá de $1. Beleza? Se você tiver outro dólar, né, você consegue dobrar, né, a sua posição. Beleza? E ao dobrar a sua posição, o seu risco de liquidação cai para 40%. Se você quiser reduzir para 20%, o que você precisa fazer? Dobrar a sua posição. Só que nesse momento, agora, você já não tem mais $1 ali. Você não precisa só pegar mais $1. Agora você precisa pegar mais $2 adicionais para colocar na transação e aquilo ali vira 4. Beleza? E ali vai reduzir para 20%. Ah, você quer reduzir para 10% ainda? Beleza. O que você precisa fazer? Você precisa dobrar a sua posição novamente. Só que agora você tem 4 ali, né? Para dobrar sua posição, agora você precisa pegar mais 4 adicionais e para você poder dobrar sua posição e ter aquele efeito de cortar pela metade o seu risco de liquidação. E aí você derrubou ali de novo o seu risco de liquidação. Beleza? Agora você repara o que está acontecendo aqui. A minha necessidade de capital ela dobra a cada interação que eu faço aqui. Cada vez que eu pego dinheiro desse meu caixa, né, eu sempre preciso pegar o dobro e vai crescendo exponencialmente. Né? Então, falando aqui de 1 para 1, a gente começando aqui com 1, você vê que o crescimento como é? Ele é 1, depois eu pego 2, depois eu pego 4, depois eu pego 8, depois eu pego 16, 32, 64, 128, 256, 512. Você vê que cresce exponencialmente a cada interação. Mas aí, claro, na transação você não precisa sair fazendo dessa forma, porque o exemplo que eu estou te dando aqui é considerando que o preço do ativo não se movimentou, né? Que é impossível disso ocorrer.
né? Mas você não precisa sair adicionando margem, né, o tempo inteiro, de forma rápida. Você precisa apenas monitorar, né? Você tem ali o seu caixa, você precisa usar nos momentos de necessidade. Aí você pode escolher ali um range, né? Se a transação chegou a menos 50% negativo, você vai lá e dobra. Né? Ou a transação chegou a 75%, 80%, 90%, você escolhe o seu range ali. Mas quando chegar naquela posição ali, você simplesmente dobra o seu capital. E como é que você pode automatizar isso? Simplesmente deixando as ordens em aberto, né, a próxima ordem. Se chegar a determinado valor, que você sabe qual é o seu preço de liquidação, né? Se o ativo chegar a tal valor, você é liquidado. Né? Você coloca as suas ordens num patamar de preço, obviamente, antes do seu alvo, né? Para que você possa dobrar o seu capital quando chegar no risco de liquidação, digamos, a 80%, por exemplo. Só que o que você precisa ter para poder fazer isso? Você precisa ter capital em caixa. Então, por exemplo, como é que você precisa dividir o seu capital que você vai investir?